A sala de tribunal sentiu estranhamente calma, quase demasiado calma para um lugar onde um casamento estava prestes a terminar. Não era o tipo de silêncio cheio de luto ou tensão. Era o tipo que vem quando um lado acredita que já venceu. Michael Hayes sentou-se confiante na polida mesa de madeira, vestido em um terno de carvão feito sob medida, sua postura relaxada, sua expressão ligeiramente divertida. Para ele, esta audiência de divórcio não era nada mais do que uma formalidade tediosa, algo para passar antes de retornar ao que ele considerava sua vida real. Os papéis do divórcio estavam cuidadosamente empilhados à sua frente. Uma caneta repousava em cima, esperando. Michael olhou para os documentos e sorriu como se eles estivessem abaixo dele. Ele havia assinado contratos no valor de milhões antes. Isso era nada. Apenas outra assinatura, outra ponta solta amarrada. Do outro lado da sala estava Emily Hayes, sua esposa, pelo menos por mais alguns minutos. Ela parecia comum, dolorosamente comum. Um vestido simples, sem joias, seu cabelo puxado para trás de forma arrumada. Ela não estava chorando. Ela não estava discutindo. Ela nem estava tentando se defender. Ela simplesmente ficou ali em silêncio, mãos cruzadas à sua frente, olhos baixos. Para Michael, aquele silêncio confirmou tudo o que ele já acreditava sobre ela. Ela sempre fora assim, passiva, sem nada de notável, fácil de ignorar. O juiz entrou e todos na sala se levantaram. Quando sentaram novamente, o juiz ajustou seus óculos e olhou para o arquivo. Sua voz era firme, profissional e distante. "Senhor Hayes", o juiz disse, "o senhor entende os termos deste divórcio?" Michael respondeu imediatamente. "Sim, meritíssimo, completamente." Não havia hesitação em sua voz, nenhuma dúvida, nenhuma tristeza. Na verdade, havia algo perto de alívio. O juiz assentiu e olhou para Emily. "Senhora Hayes?" Emily levantou a cabeça ligeiramente. Seu rosto estava calmo, quase ilegível. "Sim, meritíssimo." Michael recostou-se em sua cadeira, cruzando os braços. Ele olhou para ela brevemente, depois desviou o olhar como se ela não mais exigisse sua atenção. Em sua mente, isso já havia acabado. Momentos depois, a discussão se voltou para os bens. Michael limpou a garganta e falou novamente, confiante, quase desdenhoso. "Não há bens compartilhados para dividir. Tudo de valor foi adquirido através da minha renda. Minha esposa não possui nada substancial." As palavras pairaram no ar. Algumas pessoas na sala de tribunal trocaram olhares. Alguém no fundo se mexeu desconfortavelmente. Mas Michael não notou ou não se importou. Ele se sentiu justificado. Para ele estava simplesmente declarando fatos. O juiz olhou para Emily mais uma vez. "A senhora contesta essa declaração?" Emily fez uma breve pausa, tempo suficiente para tornar o silêncio perceptível. Então ela disse, "Não, meritíssimo." Michael quase riu. Ele balançou a cabeça ligeiramente, como se divertido com o quão previsível a situação era. Em sua mente, Emily concordando apenas provou o que ele sempre pensara, que ela sabia seu lugar, que ela entendia que não tinha nada em que se apoiar. Ele pegou a caneta, mas antes de assinar, ele parou lentamente, deliberadamente, ele olhou para ela. Sem ressentimentos, ele disse casualmente, seu tom quase gentil na superfície, mas afiado por baixo. "Isso é provavelmente para o melhor. Você vai se virar. Você sempre se vira." Não era preocupação. Não era simpatia. Era condescendência. Emily não respondeu. Ela não reagiu. Ela nem parecia magoada. Ela simplesmente assentiu uma vez. Isso incomodou alguém na sala, embora não Michael. Para ele, o silêncio dela significava derrota. Ele inclinou-se para a frente e assinou os papéis. A caneta arranhou contra o papel, lenta e deliberada. Uma assinatura, depois outra. Michael Hayes completou o processo com a mesma indiferença que ele poderia ter mostrado ao assinar um recibo. Quando terminou,
Ele deslizou os documentos para frente, um sorriso satisfeito ainda em seu rosto. Naquele momento, Michael acreditou que havia fechado um capítulo. Ele acreditou que havia saído limpo, intocado, desonerado. O que ele não sabia, o que ele não poderia saber ainda, era que ele acabara de assinar algo muito maior do que um casamento. O juiz aceitou os papéis e começou a revisá-los cuidadosamente, página por página, linha por linha. Michael recostou-se novamente, espreguiçando-se ligeiramente, já planejando mentalmente o resto do seu dia. Almoço com colegas, talvez drinks mais tarde. Ele imaginou contar a história, embelezando-a com humor. Ela nem brigou, ele diria. Não pediu nada. Para ele, isso era prova de sua superioridade, prova de que ele havia escolhido certo ao terminar. Emily permaneceu de pé, composta, paciente. Ela não estava nervosa. Ela não estava aliviada. Era quase como se estivesse esperando. Não para o divórcio terminar, mas para outra coisa começar. A atmosfera do tribunal mudou sutilmente. Não era nada óbvio. Nenhuma voz levantada, nenhum movimento repentino. Apenas uma tensão silenciosa se infiltrando como a pressão antes de uma tempestade. O juiz fez uma pausa. Michael notou, mas descartou. Juízes pausavam o tempo todo. Procedimentos, formalidades. Ele não tinha ideia de que os próximos momentos desmontariam tudo o que ele acreditava sobre sua esposa, sobre si mesmo e sobre a realidade que ele pensava controlar. Para Michael Hayes, este era o fim de um casamento esquecível. Na verdade, era o começo de um acerto de contas, para o qual ele estava completamente despreparado. 7 anos antes, Michael Hayes havia acreditado que estava fazendo uma escolha sensata. Emily não era o tipo de mulher que virava cabeças quando entrava em uma sala, mas ela era calma, inteligente e descomplicada. Ou assim ele pensou. Na época, Michael estava subindo rápido em sua carreira. Longas horas, metas agressivas, competição constante. Emily se encaixava perfeitamente em sua vida porque ela não exigia muito dela. Ela não pressionava por férias de luxo, não o pressionava por dinheiro, não competia por atenção. Para Michael, isso parecia paz. Eles se conheceram através de amigos em comum em um jantar tranquilo. Enquanto outros falavam alto sobre promoções, investimentos e ambição, Emily ouvia mais do que falava. Quando falava, era ponderado, medido. Michael gostava disso. Ele confundiu sua contenção com simplicidade e sua humildade com falta de profundidade. No terceiro encontro, Michael falou por quase 2 horas sobre seus planos, onde ele queria estar em 5 anos, o tipo de estilo de vida que esperava, o respeito que ele acreditava merecer. Emily ouviu sem interrupção. No final, ela sorriu e disse, "Isso parece importante para você." Michael tomou isso como apoio. Ele nunca pensou em perguntar o que importava para ela. Emily havia crescido aprendendo a desaparecer à vista de todos. A riqueza a cercava desde o nascimento, mas não da maneira que as pessoas imaginavam. Não havia mansões chamativas ou momentos de paparazzi. Seu pai, Robert Sinclair, a havia criado com uma regra acima de todas as outras. Privacidade era proteção. Seu império não existia em capas de revistas ou mercados de ações públicos. Ele vivia por trás de trusts, empresas de fachada e discretas salas de reunião, onde nomes nunca eram pronunciados em voz alta. Ela aprendeu cedo que o dinheiro mudava as pessoas e não para melhor. Então ela escolheu a distância dele. Quando Michael a pediu em casamento, ele o fez com confiança, quase pragmaticamente. O casamento parecia o próximo passo lógico. Emily aceitou sem hesitação. Não porque ela foi arrebatada, mas porque ela acreditou, talvez ingenuamente, que Michael a amava por quem ela era, não pelo que ela poderia oferecer. Nos primeiros anos as coisas funcionaram. Michael estava ocupado, frequentemente exausto, e Emily se adaptou. Ela cuidava da casa,
o apoiava quando os negócios fracassavam, celebrava suas promoções discretamente. Ela nunca o corrigia quando ele presumia que ela dependia de sua renda. Ela nunca mencionou as contas que nunca havia tocado, a herança que nunca havia reivindicado, o trust que crescia silenciosamente ano após ano em seu nome. Com o tempo, o sucesso de Michael se tornou sua identidade. Ele começou a medir tudo e todos por resultados visíveis, títulos, salários, influência. Emily não se encaixava nessas categorias, pelo menos não naquelas que ele respeitava. Quando seus colegas traziam cônjuges para eventos da empresa, vestidos com roupas de grife e falando em uma linguagem corporativa polida, Michael notava a diferença. Ele começou a sentir que Emily o fazia parecer menor. Ele nunca disse isso abertamente no início. Começou com observações sutis, sugestões de que ela deveria fazer mais, perguntas sobre se ela queria ser alguém. Cada comentário carregava uma suposição de que ela estava atrás dele, dependente dele, afortunada por estar ali. Emily ouviu tudo. Ela absorveu em silêncio. Ela tentou explicar uma vez que o valor nem sempre era ruidoso, que a ambição podia existir sem performance. Michael descartou. Para ele, isso soava como desculpas. As discussões ficaram mais acaloradas. Michael reclamou que ele carregava todo o peso. Emily não contribuía financeiramente, não entendia seu mundo, não se esforçava. Ele nunca perguntou por que ela escolheu uma vida mais simples. Ele nunca considerou que poderia ser intencional. Quando a palavra divórcio surgiu pela primeira vez, Michael a disse casualmente durante uma discussão sobre nada significativo. Emily silenciou. Aquele silêncio, antes reconfortante para ele, agora o irritava. Ele o interpretou como fraqueza. Ele confundiu sua falta de resistência com falta de poder. A partir daquele momento, Michael reescreveu a história deles em sua mente. Ele se convenceu de que a havia superado, que ela havia se beneficiado mais dele do que ele dela. Que terminar o casamento não era apenas justificado, mas necessário. Emily não lutou contra a decisão. Ela não implorou. Ela não negociou. Ela fez apenas uma pergunta. Tem certeza? Michael respondeu sim sem hesitação. O processo legal moveu-se rapidamente. Os advogados de Michael eram eficientes, confiantes. Eles viram um caso direto. Um marido de alto nível, uma esposa sem bens visíveis, sem reivindicações, sem complicações. O advogado de Emily fez muito poucas perguntas. Ele revisou documentos, fez anotações e disse pouco. Michael achou isso divertido. Ele o tomou como mais uma confirmação de que não havia nada a descobrir. O que Michael nunca notou foi o quão cuidadosamente Emily revisava cada documento antes de assinar qualquer coisa. Como ela fazia perguntas específicas sobre a redação, sobre a finalidade, sobre decisões irrevogáveis. Nenhuma vez ela mencionou dinheiro. Nenhuma vez ela deu a entender o que estava deixando para trás. Para Michael, o desequilíbrio parecia satisfatório. Reforçava sua crença de que ele estava no controle, que ele era o que tinha vantagem, que ele era o que sairia limpo. Mas sob aquela história de superfície, existia outra verdade, uma que Michael nunca se preocupou em procurar. Emily não estava evitando conflito porque era impotente. Ela estava escolhendo o momento certo. Ela não estava perdendo nada naquela sala de tribunal. Ela já havia escolhido o que valorizava, e não era algo que a lei pudesse dividir. Na época em que a audiência de divórcio chegou, Michael sentiu-se vitorioso. Emily sentiu-se resolvida. Eles entraram na mesma sala de tribunal, carregando realidades inteiramente diferentes, moldadas por suposições inteiramente diferentes. Michael acreditava que estava fechando um capítulo onde havia dado mais do que recebido. Emily sabia que estava fechando uma porta que não precisava mais estar aberta. E nenhum deles, especialmente Michael, entendeu completamente o que aconteceria quando essas duas realidades finalmente colidissem. Os procedimentos de divórcio
avançaram com uma eficiência que apenas fortaleceu o senso de superioridade de Michael. Cada etapa processual parecia uma confirmação de que este caso era exatamente o que ele acreditava ser: simples, previsível e completamente a seu favor. Ele respondeu às perguntas com facilidade, falou claramente e nunca vacilou. Para quem assistia, ele parecia um homem firmemente no controle de sua vida. Emily, por outro lado, permaneceu quieta. Ela respondeu quando foi questionada, mas nunca adicionou mais do que o necessário. Ela não interrompeu. Ela não desafiou as declarações de Michael. Aquele silêncio se tornou uma tela na qual todos os outros projetavam suas suposições. Para Michael, era a prova de que ela não tinha nada a dizer porque não tinha nada a defender. Quando o juiz perguntou sobre a pensão alimentícia, Michael soltou uma curta risada antes de se conter. Meritíssimo, não acredito que isso seja necessário. Minha esposa nunca expressou interesse em independência financeira, e eu já a sustentei generosamente durante todo o casamento. A palavra generosamente pairou no ar, carregada de implicação. O advogado de Emily não objetou. Ele simplesmente assentiu uma vez, como se reconhecesse uma tecnicalidade. Essa reação encorajou Michael ainda mais. Ele se endireitou na cadeira, sua confiança crescendo a cada declaração não respondida. Não eram apenas o juiz e os advogados na sala. Havia alguns observadores, escreventes judiciais, um repórter de tribunal, algumas pessoas esperando por seus próprios casos. Eles assistiam em silêncio enquanto Michael falava, notando seu tom, sua facilidade, a maneira como ele parecia dominar o espaço. Alguns se compadeciam de Emily, outros mal anotavam. Michael notou tudo. Ele notou como os olhos das pessoas o seguiam quando ele falava. Como eles assentiam ligeiramente, inconscientemente, se alinhando com sua autoridade. Ele notou como Emily parecia desaparecer no fundo. Sua presença tão discreta que era quase invisível. Isso o agradou mais do que ele se importava em admitir. Em um certo ponto, o juiz perguntou a Emily se ela desejava fazer alguma declaração antes que os procedimentos fossem concluídos. Emily pausou. A pausa se estendeu tempo suficiente para Michael olhar para ela, sobrancelhas levantadas, um leve sorriso puxando o canto da boca. Ele não esperava nada. Talvez uma frase leve, talvez gratidão, talvez resignação. Em vez disso, Emily disse calmamente: "Não, meritíssimo, não tenho nada a acrescentar." Michael exalou pelo nariz divertido. Ele se inclinou ligeiramente em direção ao seu advogado e sussurrou: "Eu te disse." Seu advogado não respondeu. Ele estava focado nos documentos à sua frente, folheando as páginas com um cuidado que Michael considerou desnecessário. O caso já estava ganho. Enquanto o juiz revisava a papelada final, os pensamentos de Michael divagavam. Ele imaginava como este momento pareceria em retrospecto, como ele havia cortado os laços de forma limpa, como ele havia agido de forma decisiva. Ele se sentia justificado, não apenas em terminar o casamento, mas na maneira como o havia enquadrado. Em sua mente ele era o racional, o provedor, aquele que havia dado oportunidades. Ele olhou para Emily novamente. Ela estava exatamente onde havia estado desde o início. Mesma postura, mesma expressão calma, mas algo nisso o irritava agora. Não porque ela estivesse emotiva, mas porque não estava. Ele esperava pelo menos um lampejo de arrependimento. Algum sinal visível de que isso significava mais para ela do que ela demonstrava. Essa ausência o inquietava, embora ele se recusasse a reconhecê-la. O juiz limpou a garganta. Antes de eu finalizar isso, ele disse: "Eu quero confirmar que ambas as partes entendem as implicações deste acordo." Michael assentiu imediatamente. "Absolutamente." Emily assentiu também. Michael não conseguiu se conter. Ele falou novamente, sua voz casual, quase brincalhona. "É bem direto, meritíssimo. Éramos apenas duas pessoas seguindo em frente. Ruptura limpa.
O juiz o estudou por um momento mais longo do que o necessário. Sua expressão permaneceu neutra, mas seus olhos demoraram como se estivessem medindo algo abaixo da superfície. Michael confundiu aquele olhar com um escrutínio de rotina. O advogado de Emily levantou-se. Então, meritíssimo, ele disse. Com a permissão do tribunal, gostaríamos de submeter um último item para o registro. A cabeça de Michael girou bruscamente. Um último item? Ele repetiu, incapaz de manter a surpresa fora de sua voz. O juiz assentiu. Prossiga. O advogado de Emily caminhou para frente e colocou um envelope selado na mesa do juiz. Não era grosso, não era dramático, mas sua presença mudou a energia na sala de uma forma que Michael não conseguiu explicar imediatamente. O que é isso? Michael perguntou, meio sorrindo, meio aborrecido. Uma clarificação, o advogado respondeu calmamente. Michael riu. Clarificação de quê? Ela já disse que não está contestando nada. Emily permaneceu em silêncio. O juiz abriu o envelope e examinou a primeira página. Sua testa franziu ligeiramente. Ele virou a página, depois outra. A sala ficou em silêncio novamente, mas desta vez o silêncio parecia diferente, pesado, focado. Michael observava o juiz de perto agora. Ele notou a mudança sutil, a maneira como o juiz se inclinou ligeiramente para trás, a maneira como seus dedos pausaram no papel. Um lampejo de algo cruzou seu rosto. Surpresa, talvez, ou preocupação. Michael sentiu um breve aperto no peito. Há algum problema? Ele perguntou, tentando manter o tom leve. O juiz não respondeu imediatamente. Ele continuou lendo. O advogado de Emily voltou ao seu assento sem uma palavra. Michael se mexeu desconfortavelmente. Pela primeira vez desde que entrou no tribunal, ele sentiu algo que não esperava sentir. Incerteza. Ele disse a si mesmo que não era nada. Um problema técnico, alguma formalidade menor. Mas a maneira como o juiz olhou para cima lentamente, deliberadamente, sugeria o contrário. Michael olhou para Emily novamente, procurando pistas em seu rosto. Ela encontrou seu olhar brevemente. Sua expressão não havia mudado, ainda calma, ainda ilegível, mas havia algo mais agora. Não triunfo, não pena, certeza. E de repente Michael percebeu algo que fez seu estômago afundar. Isso não havia acabado, nem de perto. O juiz encarou os documentos por vários segundos sem falar. Não era a pausa casual de alguém folheando papelada de rotina. Era o tipo de silêncio que sugeria que um peso acabara de ser colocado em sua mesa. Algo que ele precisava lidar com cuidado. Michael tentou rir para disfarçar, mas sua risada saiu mais fina do que antes. Meritíssimo, ele disse, tentando um tom confiante. Isso é realmente necessário? Nós já concordamos em tudo. O juiz não respondeu à tentativa de charme. Ele colocou os papéis de lado, ajustou seus óculos novamente e olhou diretamente para o advogado de Emily. Conselheiro, o juiz disse, o senhor está submetendo verificação de identidade e status de beneficiária. Sim, meritíssimo, o advogado respondeu. Sua voz era firme, profissional, quase distante como um homem declarando um fato simples. Michael piscou. Status de beneficiária. Ele repetiu em voz baixa, como se as palavras não pertencessem à mesma sala de seu divórcio. O juiz voltou seu olhar para Emily. Senhora Hayes, ele disse, a informação nestes documentos é precisa? Emily não hesitou. Sim, meritíssimo. O sorriso de Michael vacilou. Pela primeira vez, sua expressão confiante falhou, substituída por um olhar de leve irritação. Alguém pode explicar o que está acontecendo? Michael perguntou, olhando para seu próprio advogado, como se esperasse que ele terminasse esse absurdo rapidamente. O rosto de seu advogado havia se contraído. Ele não estava mais sorrindo. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, os olhos fixos na mesa do juiz. O juiz respirou fundo e falou em tom medido, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Senhor, Hayes, ele disse,
Parece que há informações significativas relacionadas à situação legal e financeira de sua esposa que não foram previamente abordadas nestes procedimentos. Michael zombou. A situação financeira de minha esposa. Ele se virou para Emily incrédulo. Ela não tem situação financeira. Emily não disse nada. O juiz continuou. Estes documentos indicam que a senhora Hayes é a única beneficiária de uma entidade conhecida como Sinclair Trust. O nome não significava nada para Michael. Ele encolheu os ombros como se fosse irrelevante. Ok, um trust. E daí? As pessoas têm trusts. O advogado de Emily falou pela primeira vez desde que submeteu o envelope. Meritíssimo, se me permite esclarecer. O Sinclair Trust não é um trust familiar típico. É uma estrutura de holding multinacional que controla uma rede privada de bens, subsidiárias e contas. Michael riu novamente, mais alto desta vez, forçando. Estamos falando sério agora. Mas o tribunal não estava rindo com ele. As mãos do repórter do tribunal haviam desacelerado. Um dos escreventes parou completamente de se mover. Um casal de observadores se inclinou sutilmente, sentindo a mudança. Até o advogado de Michael parecia desconfortável, como se de repente tivesse percebido que estava pisando em terreno que não era sólido. O juiz levantou a página superior e leu uma linha em silêncio. Depois olhou para cima. Sr. Hayes, ele disse, estes registros colocam a avaliação estimada do Trust Sinclair em aproximadamente 1,2 trilhões de dólares. Por um momento, Michael não reagiu. Não porque estivesse calmo, mas porque seu cérebro não conseguia processar a frase. O número não se encaixava em sua compreensão da realidade. Era muito grande, muito absurdo, muito impossível. Ele piscou novamente 2 vezes. Então ele riu, um som agudo e incrédulo. Isso não é real. Isso é um erro de digitação. A expressão do juiz não mudou. Não é um erro de digitação. Michael se virou para seu advogado, sua voz aumentando. Diga a ele que isso é um erro. Seu advogado engoliu em seco, os olhos ainda nos documentos. Michael, ele disse baixinho. Eu não acho que seja. A palavra acho atingiu Michael mais forte que o número. Seu advogado não estava negando. Ele não estava rejeitando. Ele estava hesitando. O peito de Michael apertou. Ele olhou de volta para Emily, procurando em seu rosto desesperadamente. Agora, Emily, ele disse baixando a voz como se isso de repente fosse privado, apesar do tribunal cheio de testemunhas. O que é isso? Emily manteve seu olhar. Seus olhos estavam calmos, mas não havia mais calor ali. É verdade, ela disse. Michael balançou a cabeça quase violentamente. Não pode ser. Você é uma professora. Você dirige aquele carro velho. A expressão de Emily não mudou. Eu escolhi essa vida. A boca de Michael abriu, depois fechou novamente. Seu rosto corou, raiva misturada com confusão, humilhação misturada com descrença. Ele olhou ao redor da sala e percebeu que as pessoas o estavam observando de forma diferente agora. Não com admiração, não com simpatia. Elas estavam observando como se ele fosse o tolo. O juiz falou novamente, voz ainda controlada, mas agora tingida de aviso. Sr. Hayes, o senhor deve entender que esta revelação muda o contexto do acordo que o senhor acaba de assinar. Michael retrucou, desesperado para recuperar o controle. Como? Os papéis são os papéis? Nós concordamos. Ela disse que não estava reivindicando nada. O advogado de Emily respondeu calmamente. Correto. Ela não está reivindicando nada dele. Ela está meramente garantindo que o tribunal esteja ciente de que ela não é financeiramente dependente e que nenhuma pensão alimentícia é necessária ou solicitada. Michael o encarou. Então, ela é rica, ele disse, como se dizer isso em voz alta tornasse a situação ridícula novamente. E ela está perfeitamente bem em ir embora. O advogado de Emily não respondeu. Ele não precisava. A resposta já estava se desenrolando diante de todos. Michael virou-se novamente para Emily,
a voz embargada agora, apesar de seu esforço para mantê-la firme. Por que você não me disse? A resposta de Emily foi simples. Você nunca perguntou. A mandíbula de Michael se apertou. Claro que eu não perguntei, ele sibilou. Quem espera que sua esposa seja. Ele parou porque não conseguia encontrar as palavras. Ele não conseguia dizer trilionária sem parecer insano. O rosto de Emily permaneceu composto, mas sua voz se tornou ligeiramente mais aguda pela primeira vez. Você assumiu, ela disse. Você assumiu tudo sobre mim. Você assumiu que eu estava abaixo de você. Você assumiu que eu precisava de você. Os olhos de Michael se arregalaram. Ele olhou para o juiz novamente, depois para seu advogado, depois de volta para Emily, seus pensamentos se atropelando em busca de uma rota de fuga. Meritíssimo, Michael disse de repente, virando-se para o banco. Eu não tinha essa informação. Eu quero rever o acordo. O olhar do juiz endureceu. Senhor Hayes, ele disse, o senhor assinou voluntariamente sob juramento, confirmando que entendeu o acordo e suas consequências, a menos que haja prova de fraude ou coação. O tribunal não tem base para reabrir o acordo simplesmente porque o senhor aprendeu algo que falhou em investigar. A garganta de Michael apertou. Fraude? Ele repetiu apontando para Emily. Ela escondeu isso. Isso é fraude. O advogado de Emily levantou-se ligeiramente, a voz ainda calma, mas firme. Meritíssimo, a senhora Hayes não deturpou nada. Nestes procedimentos. Ela não alegou pobreza. Ela não solicitou apoio. Ela simplesmente não divulgou assuntos familiares privados que eram irrelevantes para o resultado solicitado. O Sr. Hayes nunca perguntou, e a Sra. Hayes nunca usou seu status para manipulá-lo. As mãos de Michael começaram a tremer. Ele tentou esconder, cerrando-as em punhos. O juiz olhou para os documentos uma última vez. Sr. Hayes, ele disse, o divórcio está sendo finalizado como submetido. A respiração de Michael engasgou. Espere, o juiz levantou uma mão cortando-o. Além disso, o juiz continuou. O tribunal reconhece que a Sra. Hayes é suportada de forma independente e não requer assistência do Sr. Hayes. Este assunto está encerrado. O martelo bateu. O som ecoou como um tiro. Michael sentou-se imóvel, olhando para a mesa à sua frente, como se as palavras no papel tivessem se transformado em algo venenoso. Apenas minutos atrás, ele estava sorrindo, zombando, certo. Agora ele nem conseguia engolir. Emily não celebrou. Ela não sorriu. Ela simplesmente se virou ligeiramente como se estivesse se preparando para sair. Michael a observou, o pânico aumentando. Emily, ele disse rapidamente, levantando-se. Emily, espere, precisamos conversar. Emily parou por meio segundo. Ela não olhou para trás. Quando ela finalmente falou, sua voz era baixa, mas cada palavra foi dita claramente. Nós já conversamos, ela disse. Por 7 anos, você simplesmente nunca ouviu. E então ela se afastou, deixando Michael parado no meio do tribunal, com o mundo inteiro, observando-o perceber de uma vez que ele acabara de assinar a única coisa que ele nunca pensou que poderia perder: seu próprio controle. Michael permaneceu de pé muito depois de Emily ter saído da sala de tribunal. O espaço ao seu redor pareceu subitamente vasto e hostil, como se as próprias paredes tivessem se deslocado para fora, deixando-o exposto. Conversas recomeçaram baixinho ao seu redor. Advogados sussurrando, escreventes organizando arquivos, pessoas passando para o próximo caso, mas cada som parecia distante, abafado, irreal. Era como se o mundo tivesse continuado sem esperar que ele se atualizasse. Seu advogado tocou seu braço levemente. Michael, ele disse mantendo a voz baixa. Devemos ir. Michael não respondeu a princípio. Seus olhos estavam fixos no lugar vazio onde Emily havia estado momentos antes. Ele repassava as palavras dela repetidamente em sua mente. Você nunca perguntou. A simplicidade da frase o assombrava mais do que o número jamais poderia. 1,2 trilhões de dólares.
A cifra ainda não parecia real, mas a humilhação sim. Enquanto ele finalmente se virou e saiu da sala de tribunal, ele sentiu olhos sobre ele. Não os olhares respeitosos a que estava acostumado. Não a admiração sutil que ele frequentemente recebia em espaços profissionais. Estes eram diferentes, curiosos, sabedores. Alguns eram simpáticos, outros abertamente julgadores. Ele imaginou o que eles estavam pensando. Ele imaginou como a história soaria quando recontada. Fora, o corredor parecia muito claro, muito barulhento. Michael afrouxou a gravata, subitamente lutando para respirar confortavelmente. Seu advogado tentou falar novamente, mas Michael levantou uma mão, silenciando-o. Preciso de um minuto, Michael disse. Ele encostou-se na parede, as palmas das mãos apoiadas na superfície fria, seus pensamentos correndo, buscando lógica, justificação, uma maneira de reformular o que acabara de acontecer. Ele disse a si mesmo que Emily o havia enganado, que ela havia retido informações críticas, que qualquer pessoa razoável teria feito a mesma coisa que ele fez. Mas quanto mais ele tentava se convencer, mais frágil a história se tornava. Ela não havia mentido. Ela não havia pedido nada. Ela nem mesmo o havia combatido. Ela simplesmente o deixara falar, o deixara presumir, o deixara se expor. A realização se instalou lenta, dolorosamente. Ele não havia sido superado por manipulação inteligente. Ele havia sido desfeito por sua própria arrogância. Nos dias seguintes, as consequências começaram a se espalhar. A princípio, foi sutil. Um colega lhe enviou uma mensagem perguntando se ele estava bem. Outro fez uma piada que não pegou bem. Alguém lhe encaminhou um artigo vago sobre casos de divórcio de alto perfil que não mencionava nomes, mas tinha um tom inconfundível. Então as chamadas começaram. Amigos que não falavam com ele há meses, de repente queriam saber como ele estava. Ex-colegas de trabalho faziam perguntas estranhamente específicas sobre trusts e heranças. Pessoas que ele mal conhecia insinuavam que haviam ouvido algo surpreendente. Michael percebeu que a história estava se movendo mais rápido do que ele podia controlar. No trabalho, a atmosfera mudou. As reuniões pareciam diferentes. As conversas paravam quando ele entrava nas salas. Um sócio sênior o chamou de lado uma tarde, escolhendo suas palavras com cuidado. Estamos recebendo alguma atenção, ele disse. Nada oficial, mas você deveria estar ciente. Ciente de quê? Michael queria perguntar. Ciente de que todos agora sabiam que ele era o homem que se divorciou de uma trilionária sem perceber isso. Ciente de que seu julgamento, antes confiável, antes respeitado, agora era uma piada. A vergonha se infiltrou silenciosamente, então, de uma vez. Michael começou a reviver anos de conversas, momentos que ele havia descartado, comentários que ele havia feito casualmente, as piadas, as suposições, a maneira como ele havia falado sobre Emily como se ela fosse pequena. Ele se lembrou da maneira como ela ouvia. Ed, quando ele falava sobre si mesmo, a maneira como ela nunca o interrompia, a maneira como ela nunca se gabava. O que ele antes via como vazio agora se revelava como contenção. Enquanto isso, Emily desapareceu completamente. Sem declarações, sem entrevistas, sem reconhecimento público do que havia acontecido. Aquele silêncio, antes ignorado, agora parecia ensurdecedor. Tornou-se parte da narrativa, misterioso, controlado, digno. As pessoas o admiravam. Michael, por outro lado, não conseguia escapar de suas próprias reações. Cada tentativa de se explicar soava defensiva. Cada justificativa o fazia parecer pior. Ele começou a evitar eventos sociais. Ele parou de atender chamadas. Ele passava noites acordado olhando para o teto, imaginando como ele havia julgado mal alguém tão completamente. Uma noite, sozinho em seu apartamento, Michael serviu-se de uma bebida que ele realmente não queria. Ele sentou-se no sofá e olhou para seu telefone, rolando fotos antigas.
Férias que ele havia considerado modestas, jantares que ele mal se lembrava. Emily sorrindo suavemente no fundo de sua vida, nunca exigindo atenção, nunca insistindo em reconhecimento. Ele pensou no momento no tribunal em que ele a havia zombado, a crueldade casual disso, a confiança com que ele acreditava estar acima dela. Aquela memória queimava. Pela primeira vez, Michael sentiu algo que não havia se permitido sentir em anos. Arrependimento, não por perder dinheiro. Ele nunca teve acesso a ele de qualquer forma, mas por perder a chance de conhecer a pessoa que ele havia dispensado, por confundir poder com valor ou assumir que o silêncio significava ausência. Ele tentou uma vez contatá-la. Ele digitou uma mensagem, apagou-a, digitou outra. Nada parecia certo. Tudo parecia tarde demais. Ele nunca enviou nada. Emily seguiu em frente sem ele, intocada pelo caos em que ele estava se afogando. Sua vida não precisou mudar porque ela nunca a construiu sobre aparências. A de Michael, sim. Conforme os dias viravam semanas, uma verdade se tornou impossível de evitar. O tribunal não havia exposto o segredo de Emily. Havia exposto o caráter dele. E essa realização o seguia para todos os lugares. Mais pesada do que qualquer número, mais alta do que qualquer manchete. Impossível de fugir. Emily havia aprendido muito antes de conhecer Michael que o poder não se anunciava. Crescer como filha de Robert Sinclair significava viver na sombra de algo vasto, algo deliberadamente oculto. A riqueza de seu pai nunca foi discutida à mesa de jantar, nunca exibida em joias ou carros, nunca usada como alavanca em conversas. Em vez disso, ela existia silenciosamente, protegida por camadas de anonimato e distância legal. Desde jovem, Emily entendeu que o dinheiro, quando visível, atraía o tipo errado de atenção. Quando invisível, ele oferecia liberdade. Robert Sinclair era um homem que acreditava que o verdadeiro controle vinha de ser subestimado. Ele ensinou Emily a observar, em vez de performar, a ouvir, em vez de dominar. A pessoa mais barulhenta na sala, ele lhe disse uma vez, raramente é a que tem poder real. Essas palavras permaneceram com ela, moldando como ela se movia pelo mundo. Sheila para se vestir simplesmente, para falar cuidadosamente, para nunca oferecer informações que não precisassem ser compartilhadas. Não porque ela tivesse medo, mas porque ela valorizava a privacidade mais do que a validação. Quando ela escolheu viver uma vida comum, não foi um ato de rebelião contra sua herança. Foi uma decisão consciente de se definir fora dela. Ela se tornou professora porque gostava do trabalho, não porque precisava do salário. Ela dirigia um carro velho porque era confiável, não porque não podia pagar por um melhor. Cada escolha que ela fazia era intencional, baseada na crença de que uma vida tranquila era uma vida protegida. Michael nunca viu isso. Ele viu ausência onde havia contenção. Ele viu simplicidade onde havia disciplina. Em seu mundo, o valor tinha que ser visível para contar. Títulos importavam, números importavam, reconhecimento importava. Se algo não pudesse ser medido ou admirado, poderia muito bem não existir. Essa diferença definiu o casamento deles mais do que qualquer um deles percebeu. Michael construiu sua identidade no ímpeto. Cada promoção alimentava a próxima. Cada sucesso exigia reconhecimento. Ele falava de poder como algo conquistado através da visibilidade, através de provar a si mesmo repetidamente. Emily ouvia não porque lhe faltassem opiniões, mas porque ela não precisava competir. Ela já tinha visto o que a ambição desenfreada podia fazer às pessoas. Ela havia crescido cercada por homens que perseguiam mais, mesmo quando tinham tudo. Ela havia observado como isso os esvaziava. Houve momentos em que ela concedeu, ao invés de contar a Michael a verdade, não para validação, mas para diminuir a distância entre eles. Cada vez ela hesitava, não porque estivesse escondendo algo vergonhoso, mas porque pressentia como isso mudaria a dinâmica. Ela sabia que uma vez que a informação existisse,
Ela definiria como ele a via, e ela queria ser amada sem ela. Michael nunca criou espaço para esse tipo de vulnerabilidade. Ele fazia perguntas que presumiam respostas. Ele ouvia seletivamente. Ele media a contribuição de maneiras que excluíam tudo o que Emily oferecia. Com o tempo, ela percebeu que mesmo se ela falasse, ele não a ouviria. Não realmente. Quando o casamento começou a se fraturar, Emily sentiu tristeza, mas não surpresa. A distância entre eles não havia surgido da noite para o dia. Havia crescido silenciosamente, alimentada por suposições e crenças não examinadas. Quando Michael decidiu ir embora, ela não resistiu. Não porque não se importasse, mas porque ela entendeu algo que ele não entendeu. Ele que se apegara a alguém que só valorizava aparências era uma batalha perdida. O tribunal tornou-se o lugar onde essas duas visões de mundo finalmente colidiram. Emilia não revelou a verdade para punir Michael. Ela não fez isso para retomar o poder ou buscar vingança. Ela fez isso porque a precisão importava. O tribunal precisava saber que ela era independente, que não era vulnerável, que não exigia proteção ou provisão. Foi uma correção factual, nada mais. Michael interpretou como traição porque isso quebrou a narrativa que ele havia construído sobre si mesmo. Em sua mente, ele era o provedor, o bem-sucedido, o homem com vantagem. Descobrir que sua esposa sempre existira fora dessa hierarquia não apenas o envergonhou, invalidou a base de sua autoimagem. Para Emily, o momento não foi triunfante, foi esclarecedor. Confirmou o que ela sentia há anos, que Michael valorizava a ideia de poder mais do que sua substância, que ele respeitava o status mais do que o caráter, que ele confundia o silêncio com fraqueza porque nunca havia aprendido a se sentir confortável com ele. Após o divórcio, Emily voltou à vida que havia escolhido. Manhãs tranquilas, trabalho com propósito, rotinas privadas. A riqueza ligada ao seu nome permaneceu onde sempre estivera, gerenciada, distante, discreta. Não invadiu sua vida para compensar a perda. Não precisava. O mundo de Michael, em contraste, pareceu subitamente instável. As estruturas em que ele confiava, reputação, percepção e admiração, mostraram-se frágeis uma vez expostas ao escrutínio. Ele começou a entender tarde demais que o poder construído na comparação desmorona no momento em que a comparação muda. Emily nunca entrou em contato para se explicar. Ela não devia uma narrativa a ninguém. A verdade havia falado por si mesma. Aqueles que a entenderam não precisaram de elaboração. Aqueles que não a entenderam nunca o fariam. No final, a maior divisão entre eles não foi dinheiro ou status, mas consciência. Emily sempre soube quem ela era com ou sem sua herança. Michael se definira pelo que ele parecia ter, nunca questionando o que estava por baixo. O tribunal não revelou uma fortuna secreta. Revelou duas filosofias de vida frente a frente, e apenas uma delas estava fundamentada em algo que durava. Não houve uma única manchete que capturasse o que realmente aconteceu naquele tribunal. As pessoas reduziram isso a um espetáculo, uma piada, uma estatística chocante destinada a provocar descrença. Elas focaram no número porque era mais fácil do que confrontar a verdade por trás dele. $1 trilhão soava absurdo, irreal, quase fictício. Mas a verdadeira história nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre percepção e quão facilmente as pessoas confundem visibilidade com valor. Michael havia vivido sua vida acreditando que o valor era algo que você provava externamente. Ele acreditava que o sucesso se anunciava, que o poder exigia reconhecimento, que o respeito era conquistado através do domínio. Cada escolha que ele fazia reforçava essa crença. Ele falava alto. Ele se afirmava, ele media as pessoas pelo que elas podiam mostrar. E como o mundo frequentemente recompensa a confiança, ninguém nunca o havia forçado a questionar isso. Emily existia completamente fora desse quadro. Ela entendeu algo que Michael nunca teve paciência para aprender, que a força não precisa de validação,
que o silêncio não é a ausência de poder, mas frequentemente seu ocultamento. Ela não performava sucesso porque não precisava de aprovação. Ela não se explicava porque a explicação convida ao julgamento. E ela não revelava sua herança porque isso teria distorcido cada interação que ela tinha. O que aconteceu no tribunal não foi uma reversão de fortuna. Foi uma correção de suposições. Michael assumiu que, como Emily vivia modestamente, ela era dependente. Ele assumiu que, como ela não discutia, ela não tinha nada a dizer. Ele assumiu que, como ela não competia, ela já havia perdido. Cada suposição parecia lógica para ele, reforçada por um mundo que celebra a visibilidade e equipara o barulho à influência. No momento em que essas suposições desmoronaram, a identidade construída sobre elas também desmoronou. Humilhação em sua forma mais pura não é constrangimento público. É a súbita percepção de que a história que você contou a si mesmo sobre quem você é está errada. Que a hierarquia em que você confiava era imaginária. Que a confiança que você confundiu com perspicácia era, na verdade, ignorância. Michael não apenas perdeu a face naquele dia, ele perdeu o quadro através do qual ele se entendia. Emily, enquanto isso, não ganhou nada que já não tivesse. Isso é o que tornou o contraste tão marcante. Ela não subiu, ele caiu. Ela não mudou. O mundo dele sim. Seu poder nunca dependera do reconhecimento do tribunal. Ele existia independentemente de quem acreditasse nele. A lição inquietou as pessoas porque desafiou uma mentira reconfortante de que você sempre pode identificar a força pela sua aparência, que aqueles que parecem quietos estão atrasados, que a simplicidade sinaliza falta. A história forçou os observadores a confrontar com que frequência eles fazem os mesmos julgamentos que Michael fez. Com que frequência eles descartam o que não reconhecem imediatamente? Ela fez uma pergunta incômoda. Quantas Emilys foram subestimadas porque não performaram poder de maneiras familiares? Quantos Michaels confundiram confiança com profundidade e controle com caráter? O verdadeiro poder raramente se anuncia. Não precisa intimidar ou impressionar. Não se apressa em corrigir equívocos porque não é ameaçado por eles. Ele espera, ele observa, e quando a clareza é necessária, ele fala uma vez precisamente. A escolha de Emily de não lutar não foi rendição, foi seletividade. Ela não precisava vencer uma discussão para estar certa. Ela precisava apenas garantir que a verdade existisse onde importava. Depois disso, ela se afastou, desonerada da necessidade de se explicar a pessoas que já haviam decidido quem ela era. A queda de Michael não foi que ele zombou de sua esposa. Foi que ele nunca questionou por que ele se sentia no direito de fazer isso. Ele nunca examinou a crença de que o valor deve ser visível para ser real. Ele nunca considerou que as pessoas que ele ignorava poderiam estar escolhendo a invisibilidade, não sofrendo com ela. O tribunal não criou o desequilíbrio entre eles. Ele o revelou. No rescaldo, observadores debateram se Emily deveria ter dito a ele antes se reter a verdade foi justo. Mas a justiça assume obrigação e a obrigação exige respeito. Emily não tinha a obrigação de corrigir suposições que nunca convidou. Michael teve todas as oportunidades para perguntar, para ouvir, para vê-la como mais do que um reflexo de sua própria importância. Ele escolheu não o fazer. Essa escolha foi o verdadeiro veredito. Histórias como esta perduram porque tocam um nervo. Elas lembram as pessoas que a arrogância muitas vezes usa a máscara da certeza e que a certeza sem curiosidade é perigosa. Elas expõem como as pessoas reduzem facilmente os outros a papéis, rótulos e aparências. E elas sugerem silenciosamente, mas firmemente, que as pessoas mais poderosas na sala são frequentemente aquelas que ninguém está observando. No final, Michael perdeu o controle porque ele acreditava que já o tinha. Emily manteve o dela porque ela nunca precisou provar isso. Essa diferença não é apenas o coração desta história. É o aviso escondido dentro dela.
Porque da próxima vez que alguém subestimar o silêncio, desprezar a simplicidade ou zombar da contenção, eles podem não estar enfrentando fraqueza de forma alguma. Eles podem estar de pé na frente de um poder que simplesmente ainda não se apresentou. Semanas após a audiência, Michael ainda ouvia o som do martelo em sua cabeça. Aparecia em momentos estranhos enquanto ele estava no chuveiro, enquanto ele estava parado no trânsito, enquanto ele olhava para seu laptop fingindo trabalhar. Não era o som literal que o assombrava, era o que ele representava. O momento em que tudo o que ele pensava saber se transformou em uma forma diferente. As pessoas ao seu redor eventualmente seguiram em frente porque é isso que as pessoas fazem. Elas encontraram novas histórias, novos escândalos, novas manchetes para falar. As piadas se tornaram menos frequentes. Os sussurros desvaneceram. Mas para Michael, o silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. Sem a reação pública para culpar, ele foi deixado sozinho consigo mesmo. Sozinho com a verdade desconfortável de que o tribunal não havia destruído sua vida, sua própria certeza cega havia. Ele tentou reconstruir a história de uma forma que o fizesse sentir menos tolo. A princípio, ele disse a si mesmo que Emily o havia enganado, que ela havia escondido a verdade intencionalmente para fazê-lo parecer pequeno, que ela havia armado uma armadilha e ele havia caído nela. Mas quanto mais ele repassava a linha do tempo, mais fraca essa explicação se tornava. Emily não o havia provocado. Ela não o havia empurrado. Ela nem mesmo o havia defendido. Ela apenas ficara parada enquanto ele falava, deixando suas próprias palavras fazerem o dano. Essa percepção o forçou a um lugar que ele odiava, a autorreflexão. Ele se lembrou dos primeiros dias de seu casamento. A maneira como Emily ouvia em silêncio enquanto ele falava sobre negócios e promoções. Ele havia assumido que ela estava impressionada. Agora, ele se perguntava se ela simplesmente havia sido paciente. Ele se lembrou de como ela sugeria pequenas mudanças práticas em seu estilo de vida. Manhãs mais lentas, menos noites tardias, mais tempo longe da competição constante. Ele havia descartado essas sugestões como fraqueza. Agora ele as via de forma diferente, como sabedoria que ele havia sido muito barulhento para ouvir. Ele pensou na frase que ele havia usado no tribunal. Ela não possui nada de valor. A arrogância disso o fazia sentir-se fisicamente doente. Não porque a declaração estivesse errada no papel, mas pelo que ela revelava sobre ele. Ele havia definido o valor tão estreitamente que podia olhar para um ser humano, alguém que havia compartilhado sua vida por 7 anos, e reduzi-la a um número, uma planilha de bens, uma contribuição visível. Emily nunca pediu crédito pelas coisas que ela fazia. Ela havia sido aquela que se lembrava de aniversários, mantinha a casa funcionando, suavizava conflitos com a família dele, carregava o peso emocional quando ele estava muito ocupado para notar. Michael chamou isso de nada porque não era barulhento, porque não era lucrativo, porque não vinha com um título. A verdade era que Emily havia sido forte de maneiras que ele não respeitava, porque ele não as entendia. Do outro lado da cidade, Emily continuou vivendo a vida que sempre escolhera. Ela voltou para sua sala de aula. Ela corrigia dever de casa. Ela comparecia a reuniões. Ela sorria educadamente para colegas de trabalho que não tinham ideia do que seu sobrenome significava em salas escondidas ao redor do mundo. A riqueza ligada à sua identidade permaneceu protegida por trás de estruturas que a maioria das pessoas nunca veria. E ela a tratava como ruído de fundo. Mas ela fez uma mudança. Não o tipo que o público esperaria. Não uma mansão, não um jato particular, não um gesto que atraísse manchetes. Ela iniciou um fundo de bolsas de estudo em sua escola discretamente, sem comunicado de imprensa, sem marca. Cobria almoços para crianças cujos pais estavam com dificuldades. Pagava por livros, financiava programas após a escola. Ela não colocou seu nome em uma placa. Ela não pediu aplausos.
Ela simplesmente tornou o mundo ligeiramente melhor da maneira que ela sempre fizera, sem performance. Michael nunca saberia os detalhes do que ela fez. Ele não fazia mais parte da vida dela. Esse era o ponto. Houve momentos em que ele quis estender a mão, não para pedir nada. Ele entendia o quão patético isso seria, mas para pedir desculpas, para dizer a ela que ele finalmente via o que havia perdido. No entanto, toda vez que ele rascunhava uma mensagem, ela soava errada. Tarde demais, muito egocêntrica, muito focada em aliviar sua culpa, em vez de honrar os limites dela. Então, ele não enviou nada. E naquele silêncio, ele finalmente entendeu algo que Emily sempre soubera. Às vezes, a coisa mais respeitosa que você pode fazer é aceitar que você não tem direito a outra chance. Meses se passaram. A carreira de Michael se recuperou em pequenas maneiras. Ele encontrou trabalho novamente, embora não no mesmo nível. Ele compareceu a reuniões com menos arrogância. Ele falou com mais cautela. Ele aprendeu a ler as salas em vez de dominá-las. As pessoas assumiram que ele havia amadurecido. Elas não sabiam a verdade mais profunda de que ele havia sido despojado por um momento que ele nunca poderia desfazer. Ele carregava essa lição como uma cicatriz, invisível, mas permanente. A história, quando contada por estranhos, sempre enfatizava a reviravolta, os segredos, o trust de trilhões de dólares, o marido que zombou e assinou. Mas isso era apenas a superfície. A verdadeira reviravolta era mais silenciosa e muito mais comum. Um homem subestimou alguém que ele alegava amar porque ele acreditava que sua perspectiva era a única que importava. E no final, não foi a riqueza de Emily que o fez pequeno. Foi a compostura de Emily porque ela havia entrado naquele tribunal com algo que ele não tinha, clareza. Ela sabia quem ela era com ou sem a aprovação de qualquer um. Ela não precisava vencer. Ela não precisava explicar. Ela não precisava punir. Ela simplesmente precisava estar livre de alguém que não conseguia vê-la além de seu próprio ego. Isso é o que tornou o final tão definitivo. Não o martelo, não a papelada, não o número em um trust. O final foi definitivo porque Emily deixou o tribunal da mesma maneira que ela havia vivido toda a sua vida. Quieta, controlada e intocável. Michael ficou para trás com a única coisa da qual ele nunca poderia se livrar ou se divorciar. O conhecimento de que ele havia confundido o silêncio com fraqueza e a verdade inquietante de que a coisa mais perigosa que uma pessoa pode fazer é rir do que não entende até o momento em que a realidade